Oi meninos, tudo bom com vocês? Olhem só, vamos fazer aqui a correção da atividade da semana passada, que é uma continuação sobre potencial elétrico, ok? Então, olhem só, na primeira questão da nossa atividade, nós tivemos a seguinte questão. Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico é de 2 vezes 10 elevado a 4 volts, seja a carga igual a menos 6 microcoulomb, ou seja, e a questão me deu o seguinte: se eu tenho uma questão em volts, se eu tenho um termo aqui em volts, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter o valor do potencial elétrico, ok? Que é representado por V. Então, o valor do potencial elétrico vai ser de 2 vezes 10 elevado a 4 volts, ok? A carga ela é o seguinte: menos 6 microcoulomb, ou seja, esse símbolozinho aqui que parece um U, ele é microcoulomb, e ele é automaticamente representado por 10 elevado a menos 6, ok? É uma unidade básica de eletricidade em que o microcoulomb, eu tenho um minicoulomb, tem várias outras grandezas. Então, o microcoulomb, ele vale 10 elevado a 6. Então, no lugar do U, né, que é microcoulomb, eu vou colocar 10 elevado a menos 6. A fórmula eu tenho o seguinte: eu tenho um potencial elétrico igual a intensidade elétrica dividido pela carga. Substituindo, no lugar de V, eu vou colocar 2 elevado a 4, igual a T, que é a minha intensidade elétrica, sobre menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Que é a carga. Olhem só, vamos dizer que aqui eu tenho 1 e eu faço o meio pelos extremos. 1 vezes T vai me dar T. 2 vezes 10 elevado a 4 vezes menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 vai ficar desta forma aqui, ó, certo? Estou substituindo tudo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 2 vezes o menos 6, que vai me dar essa formação. E vou fazer o seguinte, vou multiplicar as bases 10. Eu repito a base, e como é uma multiplicação, eu vou somar. Então, 4 mais menos 6, que vai ficar menos 6. Multiplico, ó, 2 vezes menos 6, que vai me dar menos 12. E aqui o expoente, ó, 4 menos 6, eu coloco o sinal do número maior, que é 6, e diminuo. 6 menos 4 é 2. Então, a resposta seria menos 12 vezes 10 elevado a menos 2. Mas, professora, não tem nenhum. Mas a gente tem que lembrar aquela regrinha que eu tenho que usar a notação científica. Eu não posso ter um número aqui maior que 9,9, ok? E nem menor do que 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2 e vou colocar ele como se fosse 0. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui como se fosse uma vírgula, e essa vírgula vai me encaminhar para a esquerda 2 casas, ficando desta forma. Menos 0,12 joules, ok? Elimino 10. E essa vírgulazinha que eu teria aqui depois de 2, ele vai andar para a esquerda 2 casas e me daria como resposta 0,12 joules. Então, menos 0,12 joules, ok? Que é o que a questão nos permite aqui como resposta, que seria a letra C, ok? Na próxima questão, é uma questãozinha de teoria, bem simples. Olha só o que ela nos diz. Assinale a função, as afirmações relacionadas ao potencial elétrico. Aí ele deu quatro alternativas aqui, 4 afirmações, e ele quer que você me diga quais são as verdadeiras, se é só uma, se é 2 ou 3 verdadeiras, ok? Aí vamos analisar a primeira. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Corretamente, a gente utiliza o potencial elétrico como uma grandeza escalar, que é em volts, ok? Segunda, a unidade de medida do potencial elétrico é o ampere. Não, eu acabei de falar. A unidade de medida do potencial elétrico, ele é o volts, que é o que a gente viu na questão agora há pouco. Então, a segunda questão está errada. Terceiro ponto, o potencial elétrico é em certo ponto do espaço inversamente proporcional ao quadrado da distância até a carga elétrica. Não. Ele não é inversamente proporcional, ele é diretamente proporcional. Então, aqui também está errada.
E na quarta alternativa aqui, eu tenho a unidade de medida de potencial elétrico, de acordo com o sistema internacional, é o volt. Automaticamente responde o que eu disse aqui no segundo ponto. Então, está correta a primeira e o quarto ponto. Então, a resposta seria a letra B. Aí, nós temos aqui a terceira questão. Na terceira questão, eu tenho o seguinte. Uma partícula eletricamente carregada, com carga de 2 minicoulombs. Aí, esse mzinho eu posso substituir por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Olhem só. O m é minicoulomb. Aí, esse m, ele já não tem o valor daquele u. O valor dele é esse, ó, 10 elevado a menos 3. Sofre um trabalho de 5 joules, quando transportado entre dois pontos de um circuito elétrico. Determina a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, ele me deu aqui a carga e o trabalho, a intensidade de carga que ele teve, ok? Então, eu vou ter como T igual a 5 joules e o Q, que a carga vai ser 2 minicoulombs. Aí, o M, como eu falei, ele vai ser substituído por 10 elevado a menos 3. Aí, eu tenho aqui a fórmula, né? Potencial elétrico igual a trabalho sobre a carga. Substituindo, eu vou ter, no lugar de T, eu coloco 5. E no lugar de Q, eu coloco 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Então, vamos lá. Fazendo aqui, olha só. Para eu eliminar esse menos 3, aqui, ó, resolver ele, o que é que eu vou fazer? Eliminar não, resolver. O 5, ele também está multiplicando por uma base 10, que é 10 elevado a 0. Ou seja, 10 elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0 sempre vai me dar 1, ok? Vai me dar 1. Então, 5 vezes 1, 5. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou dividir 5 por 2, 5 dividido para 2, vezes 10 elevado a 0. Olha só, na primeira questão, a gente somou os expoentes, porque eu estava multiplicando. Aqui eu estou dividindo. 10 elevado a 0, dividido por 10 elevado a menos 3. Então, olhem só, vai ficar 10 elevado a 0 menos o menos 3. Ou seja, eu vou fazer aqui o joguinho de sinal. Menos com menos, que vai dar mais. Então, vai ficar da seguinte forma. 5 dividido por 2, 2,5. Vezes 10, aqui menos com menos mais, 10 elevado a 3. Mas, professora, a resposta aqui tem menos 3. Aqui foi erro de digitação, tá certo, pessoal? A resposta correta é a letra D. 2,5 vezes 10 elevado a 3 volts. Até o próximo exercício, meninos, e fiquem com Deus.